Hoje é meu aniversário de 99 anos. Tenho 3 filhos. E deixa eu te contar como cada um deles me lembrou disso. O Sérgio, o mais velho, 72 anos, mandou uma mensagem no celular às 10 da manhã. Parabéns para você, mãe. Com uma figurinha de bolo. Uma figurinha animada, daquelas que piscam com velhinhas coloridas. Esse foi o presente do meu filho mais velho pelos meus 99 anos de vida. A Claudinha ligou às 2 da tarde. 3 minutos e 20 segundos. Eu sei porque olhei para o relógio quando ela desligou. Voz apressada. Mãe, feliz aniversário, que saudade, logo a gente se vê. Logo. Ela mora em Contagem. 40 minutos de carro. Logo. E o Paulo, o caçula, 65 anos, meu filho mais novo, mandou um cartão pelo correio. Cartão impresso em gráfica, envelope bege, nome impresso, sem uma linha escrita à mão. Parabéns, Paulo. 2 palavras impressas por máquina. Paulo mora a 8 quarteirões daqui. Podia ter vindo a pé, escolheu o correio. Eu tinha posto 3 pratos na mesa de manhã. Tinha feito bolo. O mesmo bolo de sempre, de laranja, que fiz por décadas para aniversário deles quando eram pequenos. Tinha deixado a porta destrancada. Às 11 da noite eu levantei, fui até a cozinha, olhei para o bolo inteiro, para os 3 pratos que ninguém usou e apaguei a luz. Se você está ouvindo isso agora e se reconhece nessa espera, se você também fica com o telefone na mão esperando que um filho ligue, se você também já fez bolo que ninguém veio comer, se você também já contou os dias desde a última visita, então eu preciso te dizer uma coisa que ninguém vai te dizer com essa clareza. Para de correr atrás. Não por raiva, não por orgulho, por amor próprio. E nessa história eu vou te explicar exatamente por quê. Porque aprendi isso do jeito mais duro que existe, com 99 anos, sozinha numa cozinha em Belo Horizonte, com bolo de laranja na mesa e 3 filhos que escolheram não vir. Mas eles não sabiam de uma coisa. 2 anos antes desse aniversário, eu tinha tomado uma decisão silenciosa, uma decisão que a maioria das mulheres da minha idade não toma, porque ninguém ensina que ainda é possível. E quando junho chegasse, os 3 iam descobrir. Meu nome é Glória. Tenho 99 anos. E essa é a história de como parei de implorar atenção. E o que aconteceu quando parei. Tinha uma época em que esse apartamento transbordava de gente no meu aniversário. Arnaldo na cabeceira, os 3 filhos em volta, os netos correndo pelo corredor, bolo que eu não precisava fazer sozinha porque alguém sempre chegava antes e já tinha providenciado. A última vez que isso aconteceu foi em 2006. Eu tinha 80 anos, Arnaldo ainda estava aqui, e a casa cheirava a pessoas que queriam estar ali. No ano seguinte ele morreu, e aos poucos, visita por visita, o apartamento foi esvaziando até virar o que é hoje. Silencioso, arrumado e com 3 pratos na mesa que ninguém usa. Me levantei da cadeira. Fui até a janela. Belo Horizonte lá embaixo, alheia a tudo, seguindo seu ritmo de noite. E ali, com 99 anos nas costas e o bolo intocado atrás de mim, percebi que aquele silêncio não precisava mais ser pesado. Tinha sido eu, todos esses anos, enchendo aquele silêncio com espera, com bolo, com pratos, com porta destrancada. Fui dormir. Mas antes de fechar os olhos, lembrei do que tinha feito 2 anos atrás. E pela primeira vez em muito tempo, não senti medo do que junho ia trazer. Não foi sempre assim. A espera não começou no aniversário de 99 anos. Ela foi crescendo devagar, como infiltração em parede, até que um dia a parede inteira estava úmida e eu nem sabia quando tinha começado. Deixa eu te contar como era. Eu tinha uma caderneta de professora. Passei 40 anos anotando tudo em sala de aula, chamada, conteúdo, observação de aluno, e o hábito ficou. Depois que me aposentei, a caderneta virou outra coisa. Eu anotava quando ligava para os filhos. Quando eles ligavam, quando apareciam, uma tabela simples, 3 colunas, um nome por coluna. Sérgio, Claudinha, Paulo. Se você pudesse folhear essa caderneta hoje, ia ver o seguinte: semanas inteiras com minha letra nas colunas deles. Eu ligando, eu deixando recado, eu tentando,
e nada na coluna de volta. Às vezes 10 dias, às vezes 15. Uma vez com o Sérgio, 23 dias sem sinal de vida. Eu contei, anotei. E no 24º dia liguei de novo, como se os 23 anteriores não tivessem acontecido. Era assim que eu funcionava. Engolia e ligava de novo. Tinha uma tarde de abril, 2022, eu com 96 anos, em que precisei ir ao ambulatório do bairro fazer exame de rotina, sozinha, como sempre. Peguei táxi, levei a pasta de exames, sentei na sala de espera com as outras pessoas. Do meu lado, uma mulher de uns 50 anos segurava a bolsa da mãe idosa no colo, conversava baixinho com ela, ajeitava o cabelo dela com a mão. A mãe sorria com aquele sorriso de quem está sendo cuidado e sabe disso. Fiquei olhando sem conseguir parar. Não era inveja, era reconhecimento. Era ver, na frente dos meus olhos, algo que eu já tinha tido e que tinha ido embora sem que eu entendesse quando. Quando chamaram meu nome, levantei sozinha, entrei no consultório sozinha, ouvi os resultados sozinha, agradeci sozinha e voltei para casa sozinha. No táxi de volta, olhei pela janela e pensei: quando foi a última vez que um deles me acompanhou a algum lugar? Não lembrei. Fui verificar na caderneta quando cheguei em casa. Não tinha registro. Semanas depois daquele ambulatório, o Paulo apareceu. Um sábado de manhã, sem avisar, campainha tocou e era ele, terno de trabalho, expressão de quem está com pressa antes mesmo de entrar. Fui fazer café animada. Peguei as xícaras boas, as que ficam guardadas, botei pão, peguei manteiga. Ele entrou, olhou para o apartamento com aquele olhar que eu conhecia, o olhar de quem está verificando se está tudo no lugar, e perguntou onde eu guardava o documento do apartamento. Precisava de uma informação para o imposto de renda, coisa rápida. Parei com a xícara na mão. Fica na pasta azul no armário do quarto, falei. Ele foi buscar. Eu fui terminar o café. Ele voltou com o documento, sentou por um momento, tomou meio café em pé mesmo, olhou o celular 2 vezes, disse que estava tudo bem comigo, né? Que eu parecia bem, e foi embora. 20 minutos. Porta fechada. Fiquei na cozinha com 2 xícaras na mesa. A dele com café pela metade, a minha inteira, que eu não tinha conseguido tomar. Olhei para as 2 por um tempo. Depois lavei as 2, guardei e fui sentar na sala. Aquela tarde custou alguma coisa por dentro. Não a visita curta. Eu já estava acostumada com visita curta. Foi a animação. Foi o coração que acelerou quando a campainha tocou. Foi a xícara boa que eu peguei. Foi a manteiga que eu tirei da geladeira antes de saber o motivo da visita. Foi descobrir, mais uma vez, que tinha guardado esperança onde não cabia. A Claudinha era diferente do Paulo no jeito, mas chegava no mesmo lugar. Ela ligava mais. Não muito mais, mas mais. O problema era o conteúdo. Numa tarde de maio daquele mesmo ano, ela ligou animada e falou por 15 minutos. Eu fiquei feliz com aquela ligação, até perceber, lá pelo 10º minuto, que ela não tinha perguntado uma vez como eu estava. A ligação inteira foi sobre o problema do neto na escola, a briga com o professor, a reunião que ela tinha que ir. Quando eu tentei falar de mim, mencionei que tinha ido ao ambulatório, que o médico tinha pedido um exame novo, ela disse: "Mãe, deixa eu te ligar mais tarde, tô chegando em casa." Não ligou mais tarde. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a tela. Tinha participado de 15 minutos da vida dela sem ser perguntada uma vez sobre a minha. E o pior, eu tinha ficado feliz com aquela ligação até entender o que ela era. Isso era o que me envergonhava mais. Não a ausência deles. Era o quanto eu me contentava com pouco. Era o quanto eu tinha abaixado o nível do que aceitava como atenção, da visita de 20 minutos com café pela metade à ligação de 3 minutos com voz apressada, até chegar na figurinha de bolo como presente de aniversário, e em algum ponto do caminho ter parado de reclamar porque reclamar não adiantava. Tinha noites que eu ficava acordada repassando o passado como quem procura onde errou. Trabalhei demais quando eram pequenos. Fui rígida demais com o Sérgio. Ele era o mais velho,
Caiu em cima dele uma exigência que os outros não tiveram? Fui fria com a Claudinha naquela época difícil em que ela precisava de mim e eu estava soterrada de trabalho? Favoreci o Paulo sem perceber. O caçula sempre tem um lugar diferente. Será que os outros sentiram? E então lembrei de uma tarde específica. Eu tinha voltado da escola exausta. Era março, final do primeiro bimestre, pilha de provas para corrigir. E a Claudinha, que devia ter uns 12 anos, veio me mostrar um desenho que tinha feito. Um desenho grande, colorido, claramente orgulhosa. Eu olhei por 2 segundos, disse que estava bonito e voltei para as provas. Ela dobrou o desenho, foi para o quarto e não mostrou mais nada para mim por um bom tempo depois disso. Carreguei aquela tarde por décadas. 2 segundos de distração que ela talvez nem lembrasse mais e que eu não conseguia esquecer. E me perguntava, foi isso? Foi naquela tarde? Foi em alguma dessas pequenas falhas acumuladas que eu perdi alguma coisa que não soube recuperar? Mas tinha uma coisa que a Neuza, a farmacêutica do bairro que me conhecia há 20 anos, disse uma vez, sem querer, que ficou comigo. A senhora nunca faltou com nada para eles, Dona Glória. Isso qualquer um aqui no bairro sabe. Ela disse isso falando de outra coisa, mas eu ouvi e guardei. Naquele período, entre 2022 e 2023, havia uma coisa que eu ainda não sabia sobre o Paulo e que ia mudar tudo quando eu soubesse. Fui à farmácia da Dona Neuza numa manhã de setembro de 2023 buscar meus remédios de rotina. Remédio para pressão, para tireoide, os de sempre. Dona Neuza me conhecia pelo nome, sabia minha receita de cor, a gente sempre trocava 2 dedos de prosa no balcão. Naquela manhã, enquanto separava os remédios, ela mencionou, sem maldade nenhuma, como quem comenta o tempo. Seu filho Paulo passou aqui semanas atrás, sabia? Perguntou sobre remédio para memória. Disse que a senhora às vezes confundia as coisas. Fiquei quieta. Que coisas? Perguntei. Não sei, ele não especificou. Perguntou o que existia. Eu disse que precisaria de receita médica. Ele foi embora. Paguei os remédios. Agradeci. Saí. Entrei no táxi e fiz o trajeto inteiro de volta para casa em silêncio. Não de tristeza. De uma clareza fria que eu nunca tinha sentido daquele jeito. Paulo estava construindo uma narrativa sobre mim. Sem me perguntar. Sem me avisar. Sem ter base nenhuma, porque eu nunca confundi coisa nenhuma na vida. Tinha 97 anos e sabia exatamente o que estava acontecendo em cada detalhe da minha existência. E enquanto o táxi dobrava a esquina do meu bairro, eu entendi alguma coisa que tinha demorado tempo demais para entender. Eles não iam mudar. Não porque eram maus filhos. Eram filhos que tinham feito escolhas, que tinham deixado a vida empurrar tudo pro lado, inclusive eu, e que tinham se acostumado com a minha espera porque eu nunca deixei de esperar. Enquanto eu esperasse, eles podiam continuar não vindo. Cheguei em casa, sentei na cadeira da sala. E fiquei ali por um bom tempo pensando numa coisa que a Cora, minha vizinha do andar de cima, 74 anos, cheia de energia e sem papas na língua, tinha dito semanas antes quando eu tinha desabafado sobre os filhos. Ela tinha dito, simples assim, Glória, para de ligar para eles. Eu tinha reagido mal na hora. Disse que ela não entendia, que eram meus filhos, que uma mãe não para. Cora não discutiu, só me olhou com aquele jeito dela e foi embora. Mas agora, com o táxi lá embaixo e os remédios na bolsa e a conversa da Dona Neuza ainda fresca, aquelas 4 palavras voltaram com um peso diferente. Para de ligar para eles. Peguei a caderneta. Abri na última página anotada. Olhei as 3 colunas. Sérgio, Claudinha, Paulo e os registros esparsos, raros, com semanas em branco. Fechei a caderneta. Coloquei na gaveta e não abri mais. Fechar a caderneta foi mais fácil do que eu esperava. O difícil foi o que veio depois. Porque fechar a caderneta não fechou a espera. A espera estava dentro de mim, havia tanto tempo que tinha virado parte da rotina. Acordar, tomar café, verificar o celular, esperar. Tirei a caderneta da rotina, mas o resto continuou igual por um tempo, como o corpo que continua andando depois que a cabeça já desistiu. Foram semanas estranhas.
O celular vibrava e eu ainda sentia o coração acelerar antes de ver quem era. Quando não era nenhum deles, tinha uma decepção pequena que eu já sabia reconhecer, mas ainda não conseguia não sentir. Domingo chegava e o apartamento continuava silencioso, e eu continuava na cadeira, só que agora sem caderneta para anotar. Foi numa dessas tardes de domingo que a Cora bateu na minha porta. Ela entrou com um papel na mão, uma folha dobrada, com o logo da Igreja Nossa Senhora da Conceição no cabeçalho, e colocou em cima da mesa com a firmeza de quem não veio pedir, veio informar. Almoço comunitário, toda quinta-feira. Você vai comigo essa semana. Cora, eu não... Não é pergunta. Olhei para ela. Ela olhava de volta com aquela testa franzida que eu já conhecia. A testa que significava que o assunto estava encerrado do lado dela, e só dependia de mim aceitar isso. Não preciso de caridade, falei. Não é caridade. É almoço. Tem diferença. Não conheço ninguém lá. Ia conhecer eu quando me mudei para cá? Ela respondeu. Conheci depois. É assim que funciona. Fiquei em silêncio. Ela ficou parada, sem pressa, como se tivesse o dia inteiro. Provavelmente tinha. Deixa eu pensar, falei. Você tem até quarta. Ela foi embora com o papel em cima da mesa. Fiquei olhando para ele por um tempo. Depois dobrei, fui guardar na gaveta, e a gaveta já tinha a caderneta fechada lá dentro. 2 objetos que representavam coisas opostas, o que eu estava largando e o que eu ainda não sabia se queria pegar. E então lembrei. Arnaldo tinha morrido numa segunda-feira de agosto de 2007, de infarto, às 3 da tarde, no corredor do hospital, enquanto eu assinava um papel na recepção. Rápido demais, sem despedida, sem última conversa, sem nada que eu pudesse guardar como encerramento. Só o papel na minha mão e a enfermeira me chamando pelo nome, com aquela voz que a gente aprende a reconhecer. Nos meses que se seguiram, o Sérgio tinha aparecido mais. A Claudinha tinha ficado perto por um tempo. O Paulo tinha dormido no apartamento nas primeiras semanas para eu não ficar sozinha. Tinha sido real. A presença deles tinha sido real naquele momento. E depois foi diminuindo. Visita por visita, ligação por ligação, até sumir. Eu tinha ficado esperando que voltasse. Que algo, um aniversário, uma data, um momento qualquer, trouxesse de volta aquela presença que tinha existido no luto. Mas o luto passou, e a presença não voltou. E eu continuei esperando como se fosse voltar. Arnaldo me conhecia melhor do que ninguém. Numa tarde, meses antes de morrer, ele tinha me olhado e dito: Glória, você vai ficar esperando que eles virem o que não são, para com isso antes que chegue a hora. Eu tinha rido e dito que ele estava dramático. Ele não tinha insistido. Levei anos para entender o que ele quis dizer. Voltei ao agora, papel da Cora na gaveta. Apartamento silencioso. Quinta-feira em 3 dias. Na quarta à tarde, bati na porta da Cora. Vou, falei, quando ela abriu. Ela não disse eu avisei. Só abriu um sorriso e disse que ia me buscar às 11h30. Na quinta de manhã, eu me arrumei com mais cuidado do que o normal. Não por vaidade, mas porque fui professora por 40 anos e aprendi que a forma como a gente se apresenta diz alguma coisa sobre como a gente se vê. Coloquei a blusa azul que o Arnaldo gostava, brinco de ouro, batom discreto. Quando a Cora bateu na porta às 11h30 e me viu, ela disse: Tá linda. Tô indo a um almoço, não a um baile, respondi. Pode ser as 2 coisas, ela disse. Descemos juntas. Eu de casaco mesmo com o calor de novembro em BH, hábito de quem viveu 97 anos e sabe que corpo de quase 100 anos não negocia com temperatura. A Cora andava rápido, eu no meu ritmo, e ela esperava sem comentar. Isso eu notei. Ela esperava sem fazer cara de quem está esperando. A igreja ficava a 3 quarteirões, salão paroquial nos fundos, mesas compridas, cadeiras de plástico, o cheiro de arroz e feijão misturado com o de flores que alguém tinha colocado num vaso no canto. Umas 30 pessoas, a maioria idosas, algumas mais novas que deviam ser voluntárias. Sentei num canto. Não conhecia ninguém.
Fiquei reta na cadeira, educada, sorrindo quando alguém olhava, esperando aquilo acabar. Então, uma mulher de uns 80 anos sentou do meu lado sem pedir licença, colocou o prato na mesa com o barulho de quem chegou na própria casa e disse: "Primeira vez aqui?" "Sim", respondi. "A Cora trouxe você?" "Trouxe." "A Cora traz todo mundo", ela disse com aquele tom de quem está contando um segredo público. "Eu vim na marra também. Faz 4 anos. Não saí mais." Ela se chamava Dirce, 83 anos, ex-cozinheira industrial, viúva há 12, 3 filhos em 3 estados diferentes. Falava rápido, gesticulava enquanto falava e em 10 minutos me contou mais sobre a vida dela do que muita gente conta em anos de convivência. Por um momento, lá pelo meio do almoço, eu pensei em inventar que estava cansada e ir embora. O pensamento passou pela cabeça com clareza. Levanto, agradeço, volto para casa, fico no meu canto. Não levantei. Não sei exatamente por quê. Talvez porque a Dirce estava no meio de uma história e me pareceu indelicado interromper. Talvez porque o feijão estava bom e eu estava com fome. Talvez porque alguma coisa por dentro já sabia que se eu fosse embora naquele momento, eu nunca mais voltaria. Fiquei. Comi, ouvi, e quando a Cora veio me buscar no final, ela não perguntou o que eu tinha achado. Só disse: "Semana que vem, mesma hora." No caminho de volta, 3 quarteirões a pé, no calor de novembro, eu não disse nada. Mas alguma coisa tinha se movido. Pequeno, quase imperceptível, como quando uma janela que estava fechada há anos abre só uma fresta e o ar entra diferente. Cheguei em casa. Fui até a gaveta. Peguei o papel da Cora, a folha do almoço comunitário, e coloquei em cima da mesa, aberto, no lugar onde antes ficava a caderneta. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou em algo real, porque você conhece essa espera, ou conhece alguém que vive nela. Deixa um like para que mais mulheres vejam que não estão sozinhas nisso. Se inscreve no canal para nunca esquecer do seu valor. E clica em Hypar. É o botão que aparece aqui na tela. Clicar nele não custa nada para você e ajuda muito o canal a continuar existindo. Me conta nos comentários. Você já ficou esperando por alguém que não veio? Escreve aí embaixo e prepara o coração, porque junho chegou. Junho chegou com aquele frio seco de BH que não avisa. De um dia para o outro o céu fecha, o ar resseca, e a cidade inteira anda de casaco como se tivesse combinado. Eu já frequentava o grupo há 7 meses, quando o aniversário de março chegou e passou do jeito que você já sabe. Bolo inteiro, 3 pratos. Figurinha de bolo, 3 minutos de ligação, cartão impresso. Mas alguma coisa era diferente naquele março em relação a todos os outros. Quando apaguei a luz da cozinha naquela noite, eu não fui dormir com o peso que costumava carregar. Tinha o peso da decepção. Isso não some. Mas não tinha mais o peso da surpresa. E surpreendentemente, sem a surpresa, a decepção ficou menor. 2 semanas depois do aniversário, numa quinta-feira de almoço, a Cora apareceu com 12 pessoas. Eu não sabia. Cheguei no salão da igreja no horário de sempre, a Dirce no meu lado de sempre, e quando entrei tinha uma mesa diferente, enfeitada com toalha colorida, bolo no centro, velas, e todo mundo se virou para mim ao mesmo tempo e cantou parabéns. Desafinado, alto, com palma fora do ritmo. Fiquei parada na entrada por um momento sem saber o que fazer com aquilo. Não era o que eu esperava. Eu nunca esperava nada daquele grupo porque tinha aprendido que expectativa era o começo da decepção. E justamente porque não esperava, chegou inteiro. Chegou de um jeito que eu não sabia mais receber. A Cora veio até mim, pegou meu braço e disse baixinho: 99 anos merecem bolo de verdade. Não consegui responder. Fui até a mesa. Sentei. Olhei para as 12 pessoas. Nenhuma delas parente. Nenhuma delas com qualquer obrigação de estar ali. E entendi naquele momento, não como ideia, mas como sensação no corpo, o que significava família ser quem aparece. Soprei as velas. Comi bolo. Ouvi história. Ri, de verdade com o corpo, daquele jeito que a gente ri quando não está monitorando.
E fui embora de táxi naquela tarde com alguma coisa que não sabia nomear exatamente, mas que era parecida com leveza. Foi na semana seguinte que a Cora me contou. Estávamos subindo a escada do prédio depois de uma caminhada curta que a Cora tinha me convencido a fazer 3 vezes por semana. 10 minutos de quarteirão. Nada heróico, mas ela insistia que movimento era remédio. Quando ela parou no meu andar e disse devagar, como quem está medindo o peso de cada palavra: Glória, preciso te falar uma coisa. Fala. Ontem de manhã, quando eu saí para a padaria, vi o carro do Paulo parado na rua, do lado de fora do prédio. Ele ficou lá uns 20 minutos. Não desceu, não subiu. Só ficou parado olhando para o portão. Fiquei quieta. Você tem certeza que era o dele? Placa branca, amassado no para-choque direito. Você me mostrou uma vez na rua. Era o dele. Entrei no apartamento, fechei a porta, sentei na cadeira da sala. Paulo tinha ficado parado na rua, olhando para o prédio sem entrar. O que isso significava, eu não sabia. Podia ser curiosidade, podia ser o começo de algo, podia ser simplesmente um homem que passou pela rua onde a mãe mora e ficou parado por razão nenhuma. Mas combinado com a farmácia, com a narrativa sobre confusão mental, com a chegada do Sérgio de São Paulo, que eu sabia que estava planejada porque Claudinha tinha deixado escapar numa ligação semanas antes. Tudo junto formava um desenho que eu conseguia ler. Eles estavam planejando alguma coisa. Levantei. Fui até o telefone. Liguei para o Dr. Henrique, advogado que tinha sido indicado pela Dirce do grupo, especialista em direito do idoso, homem sério e direto, que eu tinha consultado uma vez meses atrás sobre o Estatuto do Idoso só para saber o que a lei dizia. Dr. Henrique, preciso que o senhor venha aqui em casa em junho. Tenho data ainda não, mas quero que o senhor esteja disponível. Posso sim, dona Glória. Alguma urgência? Não. Só preciso que esteja aqui quando meus filhos chegarem. Uma pausa. Entendido, ele disse. Me avisa a data. Desliguei. Fui até a gaveta. Tirei os 3 envelopes, as cartas que eu tinha escrito ao longo dos meses, uma para cada filho, com o nome de cada um na frente com a minha letra de professora. Coloquei os 3 em cima da mesa, lado a lado. Não ia ler, não ia entregar por obrigação, mas quando chegassem, ia ter uma escolha a fazer, e eu queria estar pronta para fazer ela com calma. O celular vibrou. Mensagem da Claudinha. Mãe, o Sérgio vai passar aí semana que vem. A gente vai junto. Pode ser terça? Respondi. Pode. Coloquei o celular na mesa ao lado dos envelopes. Terça-feira, 4 dias. E pela primeira vez em toda a minha vida, eu não estava com medo do que meus filhos iam dizer quando chegassem. Terça-feira chegou com neblina. Aquela neblina de junho em BH que some até o meio da manhã, mas deixa tudo úmido e frio antes de ir embora. Levantei cedo. Fiz café. Coloquei os 3 envelopes no centro da mesa da sala, onde todo mundo vê quando entra. A Cora tinha batido na porta às 8, perguntando se eu queria companhia. Disse que sim, que ficasse na sala, que não precisava falar nada, só estar. Ela estava sentada no sofá com uma xícara de café quando a campainha tocou às 2 da tarde. Abri a porta. Sérgio na frente, terno de viagem, mala de rodinhas encostada na parede do corredor, expressão de quem acabou de desembarcar e ainda está se orientando. Atrás dele, Claudinha, bolsa no ombro, olhos que já estavam verificando o apartamento antes de entrar. E o Paulo, último, mãos no bolso, olhando para o chão. Mãe, disse o Sérgio, me dando um beijo rápido na bochecha. Você tá bem? Tô. Entra. Entraram. Viram a Cora no sofá. Sérgio franziu levemente a testa. Claudinha disse oi com aquele sorriso que serve para qualquer situação. Paulo acenou com a cabeça. Ela é minha vizinha e minha amiga, falei, antes que alguém perguntasse. Fica. Sentaram. Eu na cadeira de frente. Os 3 no sofá e na poltrona, os envelopes no centro da mesa entre nós, visíveis. Sérgio olhou para eles. Olhou para mim. Não perguntou. Obrigada por virem, comecei. Mãe, a gente sempre vem quando você chama, o Sérgio disse.
Deixei passar. Era mentira e os 4 presentes sabíamos, mas não era essa a batalha. Quero contar para vocês como foi o meu aniversário de 99 anos, falei. Não para cobrar, para vocês saberem, contei. Devagar, sem drama, sem voz alterada. A figurinha de bolo do Sérgio, a ligação de 3 minutos da Claudinha, o cartão impresso do Paulo, que mora a 8 quarteirões e escolheu o correio. Os 3 pratos que eu tinha posto de manhã e lavado sozinha à noite. O bolo inteiro. O apartamento ficou quieto de um jeito específico. O silêncio de quem ouviu algo que não pode ser desfeito com argumento. Mãe, a gente tem vida. O Sérgio começou com aquele tom que eu conhecia, levemente defensivo, levemente cansado. Não é falta de amor, é que a vida é complicada e... Sérgio, falei. Eu sei que vocês têm vida. Não estou dizendo que não têm. Estou dizendo o que aconteceu no meu aniversário de 99 anos. São coisas diferentes. Ele fechou a boca. Passei anos ligando para vocês e ouvindo caixa postal. Continuei. Passei anos anotando numa caderneta cada ligação que fiz e cada uma que recebi. Passei anos fazendo bolo que ninguém vinha comer e café para visita que não aparecia. Não estou pedindo que vocês se sintam culpados. Estou te dizendo o que eu vivi. Porque durante todo esse tempo eu nunca disse. E estava na hora de dizer. A Claudinha estava olhando para o colo. O Paulo olhava para a janela. O Sérgio me olhava com uma expressão que eu não sabia bem definir. Não era só defensividade. Havia algo mais embaixo que ele ainda não tinha deixado subir. Foi então que o Sérgio fez o que eu esperava. Mudou o tom. Ficou mais suave, mais preocupado, mais... A palavra era gerencial. Mãe, é justamente por isso que a gente queria conversar. A gente fica preocupado com a senhora morando sozinha. Com essa idade, qualquer coisa pode acontecer, e a gente não está aqui perto para... Sérgio, interrompi. Você vai falar em clínica agora? Pausa. Eu só acho que seria bom a senhora ter mais. Porque se for, eu preciso te dizer uma coisa primeiro. Peguei o envelope que estava separado dos outros 3. O envelope menor, que não era carta, que eu tinha preparado especificamente para esse momento. E coloquei na mesa aberto. Uma folha dobrada. O Sérgio se inclinou, leu. A expressão foi mudando enquanto lia. Era um documento. Não de cartório, não de advogado. Era uma folha com anotações que eu tinha feito depois de conversar com o Dr. Henrique, com os artigos do Estatuto do Idoso que ele tinha me explicado, com os direitos que eu tinha e que meus filhos provavelmente não sabiam que eu sabia. Artigo 88 do Estatuto do Idoso. Falei, sem precisar olhar para o papel porque eu tinha lido aquilo tantas vezes que sabia de cor. Nenhum idoso lúcido pode ser internado ou ter sua autonomia restringida sem seu consentimento expresso, exceto por ordem judicial com laudo médico fundamentado. Internação compulsória exige processo, exige prova. E eu estou aqui, lúcida, sabendo exatamente o que está acontecendo, tendo uma conversa que qualquer juiz reconheceria como prova de capacidade civil plena. O Sérgio ficou olhando para o papel. Mãe, eu não estava falando em... Paulo foi à farmácia da dona Neuza perguntar sobre remédio para memória. Disse que eu confundia as coisas. O Paulo virou o rosto. As orelhas ficaram vermelhas. Eu só estava me informando. Sobre o quê? Perguntei. Sobre o que eu confundo. Me diz uma coisa que eu confundi. Silêncio. Me diz uma data errada que eu disse. Um nome que eu troquei. Uma conta que eu não consegui fazer. Mais silêncio. Não tem, falei, porque não aconteceu. E construir uma narrativa sobre a saúde mental de uma pessoa sem base nenhuma, com intenção de usar isso para tomar decisões por ela, tem nome. O Dr. Henrique me explicou qual é o nome. O Paulo estava olhando para o chão. O Sérgio tinha colocado o papel de volta na mesa e estava com as mãos juntas, olhando para elas. Claudinha tinha os olhos marejados, mas não tinha falado ainda. Foi o Sérgio quem recuperou a voz primeiro. Mãe, eu entendo que a gente errou. No aniversário, nas ausências, em muita coisa.
Mas a preocupação é real. Você tem 99 anos, mora sozinha, a gente não sabe o que acontece aqui no dia a dia. Eu sei, respondi. É suficiente. Mas e se não for? Então, quando deixar de ser, eu aviso. Pausei. Mas vocês teriam que estar presentes para receber o aviso, e não estão. A frase ficou suspensa. Sérgio abriu a boca, fechou. Era a inversão que ele precisava fazer. Transferir a culpa, dizer que eu nunca tinha pedido ajuda, que como iam saber se eu não dizia. Eu vi vir. Vocês vão me dizer que eu nunca pedi. Falei antes que ele pudesse. E é verdade. Fiquei anos esperando que vocês percebessem sem eu precisar pedir. Isso foi erro meu. Mas agora estou dizendo. Agora vocês sabem. E o que fazem com isso é escolha de vocês. Foi então que o Paulo fez algo que eu não esperava. Levantou. Não para ir embora. Foi até a janela. Ficou de costas por um momento. E quando virou, tinha uma expressão que eu não via no rosto dele desde que ele era adolescente. Aberta. Sem defesa. Mãe, eu fiquei parado na rua semana passada, em frente ao prédio. 20 minutos. Eu sei, respondi. Ele piscou. A Cora me contou, expliquei. Ele olhou para Cora. Ela não desviou o olhar. Fiquei lá porque não sabia se entrava, ele disse. Não sabia o que dizer. Não sei há anos o que dizer para você. Toda vez que penso em vir, fico com aquela sensação de que deixei passar tempo demais e que agora não tem mais como voltar para o ponto onde estava. Nunca tem como voltar para o ponto onde estava, falei. Mas tem como ir para um ponto novo. Ele ficou quieto. O problema é que eu não sei como fazer isso, ele disse baixinho. Você começa entrando, respondi. É o que você devia ter feito semana passada, em vez de ficar parado na rua. Algo passou pelo rosto dele. Não era resolução, era o começo de alguma coisa que ia demorar mais para virar resolução. Mas era real. O Sérgio estava me olhando de um jeito diferente agora. A postura tinha mudado, menos gerencial, mais incerto. Havia uma pergunta no rosto dele que ele ainda não sabia formular. Mãe, como você está fazendo isso? Ele perguntou. Morando sozinha, saindo, tendo gente aqui, parecendo... Como você está fazendo? Parei de esperar vocês, respondi. E comecei a viver o que restava. A frase ficou no ar. O Sérgio olhou para os envelopes no centro da mesa. O que é isso? Uma carta para cada um. Escrevi ao longo desses meses. Não para entregar como cobrança, para me libertar. Mas agora que vocês estão aqui, vocês podem ler se quiserem. Ou não. É escolha de vocês. O Paulo foi o primeiro a pegar o envelope com o nome dele. Abriu devagar. Começou a ler. Vi o rosto dele mudando linha por linha. Contraindo, abrindo, contraindo de novo. Lá pelo meio da carta, ele parou, dobrou, colocou de volta no envelope. Não porque não queria terminar. Porque precisava de um tempo com o que tinha lido até ali. O Sérgio olhou para o envelope com o nome dele por um longo momento. Não pegou. Empurrou levemente com o dedo, como quem está verificando que existe, e deixou na mesa. Posso levar para ler em casa? Pode. A Claudinha pegou o dela por último. Abriu. Leu em silêncio, devagar, até o fim. Quando terminou, os olhos estavam cheios, mas ela não deixou cair. Dobrou a carta, colocou no envelope com cuidado e ficou quieta por um momento. Então disse: Mãe, eu me afastei porque cada vez que eu vinha aqui, eu ficava com medo. Você tem 99 anos e eu fico pensando que cada visita pode ser a última, e eu não sei lidar com isso. É mais fácil não vir do que vir e ficar com aquele peso. Olhei para ela. Via a menina de 12 anos com o desenho dobrado. Via a mulher de 68 que tinha aprendido a lidar com o medo da mesma forma que eu tinha aprendido a lidar com a espera, evitando. Claudinha, falei, eu tenho 99 anos. Pode ser que eu viva mais 10. Pode ser que eu não viva mais 10. Mas eu tô aqui agora. E agora é o que existe. Ela assentiu. Um nó na garganta visível. Posso vir na semana que vem?
Ela perguntou. Pode. O Sérgio se levantou. Pegou o envelope com o nome dele, colocou no bolso interno do paletó com um gesto cuidadoso. Olhou para mim. Desculpa, mãe. Pelo aniversário. Por muita coisa. Não era o pedido de desculpa que eu teria escrito se tivesse escrito o roteiro. Era incompleto, era tardio, era de um homem que ainda não sabia muito bem como fazer isso. Mas era real. Tá desculpado, disse. Ele foi até a porta. Paulo foi atrás. Na porta, Paulo parou, virou e disse: Mãe, a farmácia da dona Neuza. Fui lá sem pensar direito. Fui com medo e agi errado. Eu sei, respondi. Obrigada por dizer. A porta fechou. Ficamos eu, Claudinha e a Cora na sala. Antes de continuarmos, se você gosta de acompanhar as histórias da vovó, talvez goste de fazer parte do grupo de membros do canal. Os membros têm acesso às histórias guardadas da vovó, histórias exclusivas que não são publicadas para todos, recebem prioridade nas respostas dos comentários e têm seus nomes destacados na descrição dos vídeos. É uma forma de ficar ainda mais próximo da vovó e acompanhar conteúdos especiais que fazem parte apenas da área de membros. Clique em Seja Membro e venha fazer parte desse grupo especial. A Claudinha ficou. Ficou sem planejar, acho. Simplesmente não se levantou quando os irmãos foram embora. E aí a decisão estava tomada sem que ela precisasse tomar. A Cora levantou com discrição. Disse que ia buscar água para todo mundo e sumiu na cozinha com aquela habilidade dela de estar presente sem ocupar espaço. Eu e a Claudinha ficamos em silêncio por um tempo. Não era silêncio desconfortável. Era o silêncio de duas pessoas que acabaram de passar por algo grande e ainda estão sentindo o peso dele assentar. Foi ela quem falou primeiro. Mãe, você parece diferente. Sou diferente, respondi. Desde quando? Desde que parei de esperar. Ela ficou olhando para mim com uma expressão que eu levei um momento para reconhecer. Não era pena. Não era culpa. Era admiração. E a admiração era misturada com algo parecido com vergonha, não de mim, dela mesma. Como você fez isso? Ela perguntou. Com 99 anos, depois de tudo, como você simplesmente... fez? Fiquei quieta por um momento. Pensei na caderneta na gaveta, no papel da Cora que substituiu a caderneta em cima da mesa, no almoço com a Dirce, nas cartas que escrevi sem saber se ia entregar, na caminhada de 10 minutos 3 vezes por semana que eu fazia, não porque acreditava muito no resultado, mas porque a Cora não aceitava não, e eu tinha aprendido que às vezes não aceitar não é a forma mais alta de cuidado. Parei de ligar para vocês, respondi, e comecei a ligar para mim. A Claudinha ficou olhando para mim. Algo no rosto dela cedeu. Não dramático, não com choro, mas cedeu. Como parede que estava sustentando peso demais e finalmente pôde soltar. Posso vir na quinta? No almoço do grupo? Pode. A Dirce vai adorar. Quem é a Dirce? Vai na quinta que você descobre. Ela riu. Um riso pequeno, úmido, mas riso. E eu ri junto. E foi bom. Foi muito bom rir com minha filha naquela sala onde por anos eu tinha ficado esperando campainha que não tocava. A Cora voltou da cozinha com 3 copos de água e uma expressão de quem não ouviu nada, mas estava feliz com o que não ouviu. Sentou. Tomamos água. Ficamos às 3 na sala com o frio de junho entrando pela fresta da janela e a tarde indo embora devagar. Quando a Claudinha foi embora, mais tarde, me deu um abraço de verdade. Não o beijo rápido na bochecha de sempre, um abraço com as 2 mãos nas minhas costas, demorado, do tipo que só acontece quando alguém decidiu estar presente de verdade. Fechei a porta. Fiquei um momento com a mão ainda na maçaneta. Sérgio e Paulo tinham ido embora. Podia ser que o Sérgio lesse a carta e ligasse na semana seguinte. Podia ser que não lesse por meses. O Paulo tinha pedido desculpa com as palavras certas, mas ainda tinha um caminho longo entre o pedido e a presença de fato. Eu sabia disso. Não tinha ilusão. Mas a Claudinha vinha na quinta. Fui até a janela. BH lá embaixo, inverno seco, as luzes começando a acender no fim da tarde. 99 anos.
Um século quase completo de vida nessa cidade, nesse apartamento, com essa vista. Pensei no Arnaldo. Pensei no que ele teria dito se tivesse visto aquela tarde. Provavelmente teria dito pouco. Ele era assim. Mas teria me olhado daquele jeito que valia por discurso inteiro. Peguei o celular. Abri o contato da Dirce. Dirce, quinta-feira minha filha vem ao almoço. Qual das 3? A do meio. Ah, essa eu já gosto. Ela respondeu, sem nunca ter conhecido a Claudinha. Aparece com ela cedo que guardo lugar bom. Desliguei. Fui à cozinha. Tinha um pedaço de bolo de laranja que tinha sobrado do aniversário. Cora tinha trazido para o dia do almoço do grupo. A sobra tinha voltado comigo para casa, ficado na geladeira. Tirei, cortei um pedaço, comi de pé na cozinha. Estava bom. Bolo de laranja de aniversário sempre estava bom. Tanto fazia se você comia no dia ou 2 semanas depois. Aprendi uma coisa com 99 anos que ninguém me ensinou e que eu precisava ter aprendido antes, e que talvez você que está ouvindo isso também precise ouvir agora. A velhice não precisa ser uma sala de espera. Não precisa ser aquele lugar onde a gente senta e fica aguardando que os filhos se lembrem de vir. Que os filhos se lembrem de ligar. Que os filhos se lembrem de que a gente existe e que existir tem peso e merece presença. Passei anos ligando primeiro. Passei anos anotando silêncio em caderneta. Passei anos fazendo bolo que ninguém vinha comer. E quando parei, não por raiva, não por orgulho, por amor próprio, descobri que havia um mundo inteiro esperando do lado de fora da minha porta que eu não tinha visto porque estava de costas para ele, olhando para o telefone. Nenhum filho tem o poder de determinar o valor de uma vida. Nem filho, nem neto, nem ninguém. Quem passou décadas cuidando dos outros também merece aprender a cuidar de si. Receber ajuda não é fraqueza, é coragem, é aceitar que uma nova fase chegou e que essa fase também tem dignidade. E família, aprendi isso num salão de igreja com cadeira de plástico e parabéns desafinado. Família é quem aparece. Nem sempre é sangue. Às vezes é vizinha que não aceita não como resposta. Às vezes é mulher de 83 anos que você conheceu num almoço e que te conta a vida dela em 10 minutos, como se sempre tivessem se conhecido. Tenho 99 anos. Errei muito. Esperei demais. Fiquei em silêncio quando devia ter falado. Mas cheguei até aqui. E ainda estou aqui. E o bolo de laranja, 2 semanas depois do aniversário, ainda estava bom. Essa história acabou, mas tenho certeza que vai ficar com você. Se ela te tocou, deixa um like. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias assim para você. E me conta, o que mais te marcou nessa história? Foi quando ela fechou a caderneta? Foi o parabéns desafinado do grupo? Foi o abraço da Claudinha no final? Escreve aí embaixo, eu leio tudo. Tem muitas outras histórias de mulheres fortes esperando por você aqui. Se inscreve no canal e clica em Hyper para não perder a próxima.